pessoal, tudo bem? Estamos de volta com mais um episódio da edição especial do Fora das Quadras aqui no Mundial. Dessa vez eu tô com a equipe Sharks, né, pra gente conhecer um pouquinho mais sobre o trabalho deles. Se classificaram lá em São Paulo? Em Brasília. E agora estão aqui competindo no Mundial. Vou deixar eles se apresentarem e contarem um pouco da história deles também. Eu sou a Helena. Muito prazer, pessoal. Nós somos a Sharks do CSNA de Taubaté. Eu sou o Henrique, esse é o Guilherme, o Matheus e o Antônio. E esse aqui é o nosso robô. O nome dele é Esfirna. O nome dele é o nome científico do tubarão martelo, tá? A gente escolheu isso porque a gente utiliza 3 Limelights e isso é um grande diferencial do nosso robô para esse ano. A inteligência computacional que a gente utiliza para poder resolver as missões dentro da arena. Então, a gente utiliza dessas 3, tanto no período autônomo quanto no período teleoperado, para garantir que a gente tenha justamente essa confiabilidade dentro da arena. Então, vamos começar do princípio, né? Como que a gente teve a ideia para poder chegar nesse robô que ganhou a arena lá na Regional de Brasília, foi finalista em São Paulo e também ganhou 2 prêmios, sendo eles o autônomo, o prêmio de autônomo e também o de Innovation in Control. Então, para começar, a gente primeiramente fez um brainstorming justamente para ver o que a gente poderia fazer, já que na temporada crescendo nós tomamos de iniciativa resolver todas as missões da arena. Mas para esse ano nós fizemos uma ordem de prioridade e vimos aquelas missões que realmente seriam interessantes para o conjunto da aliança. Chegamos à conclusão que a mais interessante seria realmente a dos corais, pontuado 1 ao 4, e depois a da escalada. A das algas, né, não seriam prioridade no momento. Então, para isso, né, para resolver essas 2 missões, dando ênfase nas 2 missões, nós desenvolvemos 4 mecanismos. Então, aqui nós temos primeiramente a coifa, que o Gui vai dar uma explicada melhor de como ela funciona. Bom, então, essa coifa a gente precisou fazer um ajuste com a angulação do próprio Coral Station. Então, para isso a gente fez um estudo dali como que seria a melhor forma de fazer a sua estrutura, para ficar tudo certinho para que o coral passasse diretamente da coifa para a garra, sem que tenha nenhum obstáculo pela frente. Só que após a gente fazer apenas com a gravidade e a angulação, a gente percebeu que ela estava tendo um probleminha de bater nos mecanismos de dentro, então não passar. Então para isso a gente fez essas 2 soldinhas que ajudam para ajustar o coral certinho, alinhado com a garra. Então, na hora que coloca o coral na coifa, ele automaticamente já vai diretamente para a garra sem nenhum problema, alinhado, tudo certinho. E aproveitando esse gancho de estar alinhado, a angulação, ele já fica pronto para ser pontuado no L1, L2, L3, L4. Então ele não precisa mudar nada para completar essas missões. Agora, da garra, eles vão falar um pouquinho aqui mais sobre ela. No primeiro momento a gente pensou em fazer um elevador de 2 estágios, só que com o problema de peso a gente tentou otimizar isso. Então a gente pensou, por que não fazer o elevador de 1 estágio e com o intake autorregulável para o L4. Então a gente fez o primeiro estágio e vimos que não ia dar a altura certa. Então a gente fez um intake que conseguisse fazer a angulação correta para o L4. E depois disso a gente focou em outro sistema, que foi o sistema de escalada. O sistema de escalada foi onde que a gente teve a nossa maior dor, porque ele tinha que ser compacto para caber dentro do nosso robô e também funcionar. Então, inicialmente, ele pesava 10 quilos, então a gente tinha um problema com o peso dele. E a gente conseguiu reduzir para metade, então hoje ele pesa 5 quilos. Então a gente fez várias mudanças na pega dele. Então, inicialmente, esses 2 ganchos eram iguais, a gente fez isso daqui. Esse guia maior para ele conseguir encaixar mais fácil e ser mais rápido o nosso ciclo de escalada. É muito interessante justamente o planejamento que a gente teve para chegar nisso. Nós desde o início pensamos em todos os mecanismos e como nós iríamos fazer para que eles trabalhassem com harmonia. Foi como o Gui comentou, inicialmente a coifa vai ser responsável pela coleta do coral, mas já vai estar diretamente alinhada com o intake, que vai ser responsável pela pontuação. Consequentemente, nós temos o ciclo de incríveis 8 segundos para poder coletar o coral e pontuar, seja ele no L1, L2, L3 ou L4. Bom,
Falando um pouquinho mais do autônomo e de como o nosso robô funciona no processo de leitura dentro da arena, nós utilizamos as três Limelights, como eu avisei anteriormente. Aqui nós temos a primeira Limelight, ela é responsável justamente pela parte inicial, ela é a primeira coisa a ser vista dentro da arena, ela vai ser responsável por ler a April Tag que está em cima da área da case, justamente para o robô se localizar na área do autônomo e fazer com precisão aquilo que tem que ser feito. Tá? A gente também tem outras duas que estão na lateral do nosso robô, então a gente tem uma aqui e outra aqui do outro lado, certo? Ambas com a mesma função, responsáveis pelo alinhamento ali na hora do coral, tá? Então, enquanto uma está ali no ponto cego, relando no coral, no recife, a outra está alinhando com a April Tag vizinha, né? Então, justamente a gente utiliza disso a todo momento, tanto no autônomo quanto no teleoperado, como eu falei. Falando das rotinas do teleoperado, nós utilizamos da ferramenta Pathfinding dentro do Path Planner, justamente para poder calcular a melhor trajetória dentro da arena. Justamente por saber que nem sempre a trajetória mais curta é a melhor que o robô pode fazer. Com isso, nós chegamos a concluir, o nosso autônomo tem a rotina principal fazendo agora para Houston 3 corais no L4 e deixando posicionado para poder realizar a coleta do 4º coral para pontuar respectivamente no período teleoperado. Bom, e para fechar, falando um pouquinho mais da eletroeletrônica, está justamente na parte de baixo do robô, porque uma coisa que nós notamos de diferente entre um ano e outro foi justamente essa segurança que nós queríamos trazer relacionada aos resíduos da mecânica e também os resíduos da eletroeletrônica para não se misturarem, justamente visando a durabilidade e a confiabilidade do nosso robô a todo momento. Então fazer os checklists são muito mais fáceis justamente por essa separação de seções do nosso robô na própria estrutura dele. E esse planejamento foi todo pensado no período de brainstorming que a gente fez e no processo de manufatura aditiva e subtrativa que desenvolvemos no software chamado Fusion. Então tá, pessoal, muito obrigada pela participação de vocês. A comunidade deseja uma boa sorte para todo mundo e contem conosco para o que precisarem. Parabéns de novo pelo trabalho.